São muitas curiosidades desse período em que a TV Pioneira entrou no ar, dessa época, né? E tem uma que é extremamente curiosa. Os mais velhos vão lembrar, sem dúvida, os mais jovens vão descobrir agora. Joelson, eu já estou rindo aqui, porque, para atiçar um pouco a curiosidade do telespectador, essa foi uma das reportagens mais interessantes que eu achei no nosso arquivo. Dessa que nós vamos mostrar agora. Essa que nós vamos ver agora. E quando eu cheguei na redação comentando que eu tinha visto isso, metade da turma nem sabia que isso acontecia um dia, e a outra metade se surpreendeu de eu ter achado essa imagem tão forte. E o mais interessante, a comemoração do nosso entrevistado por estar fazendo parte daquele momento histórico, segundo ele. Essa reportagem é muito interessante. É interessante, pois eu tenho essa lembrança de infância, né? Da minha infância, essa imagem... Eu também tenho. Não dá nem para você imaginar. Hoje, eu acho que... Inimaginável. Inimaginável. Mas os motoristas precisavam parar os seus automóveis na Frei Serafim para esperar um trem de carga atravessar a avenida e ir ali em direção à estação de trem, que fica ali na Miguel Rosa com a Frei Serafim. E nós registramos, inclusive, um acidente envolvendo o trem de cargas na Avenida Frei Serafim e um ônibus na época. E reportagem foi feita. Curioso dessa reportagem. Até o governador do estado esteve lá para ver de perto esse acidente. Vamos acompanhar. Segundo o motorista do ônibus, não foi possível frear o veículo a tempo de evitar a colisão. O ônibus, que vinha de Barras, trazia cerca de 20 pessoas a bordo. 5 passageiros ficaram feridos e foram levados ao pronto-socorro do Hospital Getúlio Vargas. Devido ao acidente, o trânsito na Avenida Frei Serafim ficou engarrafado por muito tempo. O tráfego de veículos que vinham da zona leste da cidade foi desviado para outra pista, de sentido contrário, o que não foi suficiente para o tráfego escoar com mais facilidade. O governador Alberto Silva, que no início da semana havia anunciado que a partir do dia 2 de fevereiro esse tipo de problema iria acabar com a descida dos trilhos para o leito do metrô, foi ver de perto o acidente e mais uma vez afirmou que a partir do próximo dia 2, o teresinense vai ficar livre de vez dos transtornos causados pelas passagens de 6 trens por dia na linha férrea que cruza a Avenida Frei Serafim. Esse é o último trem. Para provar que ele precisava sair, deu azar nesse ônibus e foi apanhado pelo trem. É histórico esse acontecimento de hoje à tarde aqui. Esse é o último trem que está passando na Avenida Frei Serafim e que, afinal de contas, pegou um ônibus. Felizmente não morreu ninguém, graças a Deus. Mas é histórica isso aqui. Nessa tarde bonita, está passando o último trem pela Avenida Frei Serafim. Vamos dizer isso bem claro a todos os piauienses. Esse é o último trem, graças ao projeto que nós estamos terminando. Muito interessante a gente ver. Aliás, nosso grande Alberto Silva, que fez parte de tantas conquistas e construções históricas para o nosso estado, vai aparecer bastante nesse programa de hoje, que a gente está falando sobre a evolução da nossa capital. Interessante ver aqueles ônibus ainda modelo antigo, né, arredondadinho. Francisco se lembra disso. E tem duas coisas que chamam a atenção, porque eu cheguei aqui, vim morar no Piauí em 1998. Tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, os 5 feridos foram para o pronto-socorro da HGV, que não existe mais, né? Que hoje ficava perto ali. Ficava ali pertinho, ficava ali do lado. Depois, eu jamais imaginei que a linha férrea cruzava a Avenida Frei Serafim. Não dá. Quando a Indira chegou falando na redação, que ela comentou, disse, não, mas que esquisito. Já existia já a linha por baixo e eles substituíram? Como é que foi isso? Não, depois teve o rebaixamento da linha férrea. Eles cavaram e fizeram ali o que se chama, que deu o nome de metrô, né? Que na verdade é um trem de superfície, mas como ele passa ali por baixo, mas até a inauguração do dito metrô, o trem passava ali por cima mesmo, pela Frei Serafim. Aliás, o rebaixamento da linha férrea foi uma das obras importantes do governador Alberto Silva, né, Livaldo? É verdade, Nádia. O segundo governo Alberto Silva foi marcado por dificuldades financeiras, mas também por obras marcantes, principalmente em Teresina. A linha ferro, o rebaixamento foi apenas uma, aí no cruzamento com a Frei Serafim, mas eu destacaria também, Nádia, uma outra bastante importante que mudou
radicalmente a paisagem e a estrutura de uma região de Teresina, que foi exatamente o Parque Poticabana, inaugurado em 1990. Essa obra, além da beleza arquitetônica, do conforto, de ser um parque de lazer, olha aí, com toboágua, piscinas de onda, foi um grande impacto em Teresina, aí no início da década de 1990. Mas foi também essa obra uma forma do governo, que encontrou o governador Alberto Silva, tendo à frente o projeto, a concepção do projeto, de conter as enchentes do rio Poti, atingindo exatamente aquela área do shopping center, do Teresina Shopping, mais abaixo do Riverside, que possibilitou o surgimento de grandes empreendimentos comerciais e também residenciais. Aquela região olha ali, nessa imagem aí, tudo escuro ao lado. Essa imagem está mostrando exatamente onde hoje é o Teresina Shopping, onde hoje tem muitos prédios, da avenida, né? É o bairro São João ali, que naquela época não tinha absolutamente nada. Não, tudo surgiu pós-Poticabana. E era uma lagoa, ali era uma lagoa, né? Ali na historicamente região. Ali era uma lagoa. Exatamente. Na região. Você tinha vacarias ali na região, na época mais antiga, e muitos casebres também, lembra? Que ali tinha não existia nenhuma barreira para conter as águas do Poti, qualquer enchente invadia tudo, formava as lagoas e tudo mais. E a Poticabana foi um espaço de lazer muito importante, especialmente para a população que não tinha acesso ao lazer naquela época. Os grandes clubes da Zona Leste recebiam as famílias que tinham mais posses, né? E as pessoas não tinham para onde ir, as pessoas pobres não tinham onde ir. Então, a Poticabana foi um grande marco para essa história do lazer. Aí, depois de muito tempo, a Poticabana acabou sendo fechada. Nós acompanhamos ao longo da história muitos anos a Poticabana abandonada, depredada, aquele espaço totalmente sem utilização, apesar de ter servido muito bem em outros momentos para grandes eventos de Teresina. Mas ficou muitos anos a gente sempre falando aqui no nosso jornalismo quando a Poticabana vai ser recuperada, quando vai ser restaurada, até que hoje a Poticabana voltou a ser esse espaço tão importante de lazer para as pessoas da capital. E tem outros espaços também, né, Nádia? A exemplo da Poticabana, a gente vê agora o Parque da Cidadania sendo construído, um espaço muito bonito também. O Parentão, lá na zona sul de Teresina, também tem servido bastante a população. A gente falava aqui do grande Alberto Silva, visionário, e aí eu me recordando aqui de outro grande projeto dele, que foi a Barca do Sal, que foi um pouco antes, na verdade, final da década de 80, o projeto acabou encalhado aí nos pontos de assoreamento do rio Parnaíba, os bancos de areia, mas durante muitas semanas, milhares de pessoas movimentavam a Avenida Maranhão ali, esperando a barca chegar, iam e voltavam, esperando por essa barca, que na verdade acabou fazendo só uma viagem. O Elivaldo eu acho que pode me ajudar, eu não me lembro muito bem, Elivaldo era criança, mas tem uma história também de que o Alberto Silva nessa época, inclusive, chegou a ajudar em alguns pontos, orientando o pessoal, vai por aqui, para tentar desviar desses bancos de areia. Foi o projeto também do governo do estado, do governador Alberto Silva, para viabilizar a navegabilidade do rio Parnaíba. O sonho de industrializar Teresina através da soja e do sal. A soja do sul do estado e o sal da região norte do litoral. E essa barca, a Barca do Sal, ela mostrava exatamente os pontos de estrangulamento do rio, como você disse aí, dos assoreamentos. E a televisão, a TV Pioneira, acompanhou tudo de perto, do início ao final, todo o trajeto até a chegada aqui em Teresina, que foi muito festiva, né? Pois é, Elivaldo, agora a gente vai ver esse momento histórico, na verdade, todo o trajeto das barcas saindo de Guadalupe, do litoral do estado, e a TV Pioneira registrando tudo. A gente vai ver aí com o nosso saudoso Gilberto Melo e também com o Iônio Silva. É através deste navio que os piauienses serão beneficiados com os produtos que poderão vir de outros estados. O navio Comandante Amadeu Carvalho foi construído em Parnaíba em 150 dias de trabalho e levado desmontado para Guadalupe em carretas. Tem 47 metros de comprimento por 9,8 de largura. Desde as 16 horas, o povão esperava a chegada do navio no meio de um sol escaldante. Enquanto isso, a barca passava por Magalhães de Almeida, no Maranhão, onde uma multidão aguardava a sua passagem, portando faixas, cartazes e tocando muito foguete. Foi um espetáculo nunca visto pela população ribeirinha. O navio do Sal, batizado de Comandante Fausto Fernandes Silva, saiu ontem de Parnaíba, às 5 horas e 30 minutos. Após chegar aqui em Luzilândia por volta das 19 horas e 30 minutos, a Barca do Sal ancorou no porto construído pelo prefeito da cidade, Ismar Marques, que apesar de ser do PFL, compareceu ao aeroporto para receber o governador Alberto Silva e participou da comemoração da festa do comício realizado à beira do rio Parnaíba.
De quarta-feira passada até sábado, o clima aqui no cais do Rio Parnaíba foi de expectativa, à espera do navio do sal. Pois bem, ele chegou. De lá para cá, milhares de pessoas vieram ver de perto o tão falado navio do sal. As visitas começaram no sábado passado. Crianças, jovens e pessoas idosas não suportaram a curiosidade de ver o navio. As filas demonstram que até o navio ir embora, muita gente ainda vai vir aqui no cais do Rio Parnaíba ver a dimensão do projeto que vai transportar o sal do Piauí. Estima-se que mais de 30 mil pessoas já visitaram o navio. Bacana essas imagens aí da Barca do Sal, e nessa época foi realmente quando começou o período de verticalização aqui de Teresina, com os primeiros edifícios residenciais no bairro Ilhotas, que fica aqui na zona sul da capital. A cidade ainda tinha poucos prédios e foi por aí, nessa região do bairro Ilhotas, que iniciou essa verticalização, construção de novos prédios. E só em 1995, com o projeto Sanear, que era o projeto de esgotamento sanitário, as construções de edifícios foram ficando mais frequentes pelo restante da cidade. E esse ano coincidiu com a inauguração da Ponte Walferraz, que faz a ligação aqui entre a Zona Sul e a Zona Leste da capital, que realmente facilitou bastante o fluxo de veículos ligando essas duas regiões da cidade, Indira. A gente vê aí, Francisco, imagens dessa obra, né? Que foi uma obra que mudou radicalmente o trânsito de Teresina. Hoje, claro, ela já está passando por uma nova reforma, mas para esse período, a Ponte Walferraz mudou muito essa ligação aí da Zona Leste. O presidente da República esteve veio aqui. Nós mostramos no primeiro programa, né, a vinda do presidente da República para inaugurar a Ponte Walferraz. Olha aí, ele chegando no ônibus, em toda a comitiva presidencial, toda pompa e circunstância, né? Primeiro veículo a passar Fernando sobre Henrique a Ponte Walferraz. E só 15 anos depois é que a gente veio ter uma outra ponte que também teve essa mesma importância histórica para Teresina, por facilitar tanto o trajeto, né? Era a ponte do Sesc Centenário, que era para ter sido inaugurada nos 150 anos de Teresina, mas a construção demorou muito e a nossa famosa ponte estaiada demorou um bocado para ficar pronta, viu? Mas felizmente está aí, linda, já com o mirante inaugurado, que às vezes o elevador funciona, de vez em quando dá um probleminha, mas virou um novo cartão postal de Teresina. E mudou muito o trânsito também da Zona Leste em direção à Zona Norte ou em direção ao centro da cidade, para desafogar um pouco. Facilitou muito a vida do teresinense, como a Indira disse, se transformou num principal cartão postal de Teresina hoje, eu acho. Foi incorporada, tirou o título da ponte metálica, né? Antes era só a ponte metálica que a gente título da metálica, Francisco, exatamente. A gente falando de ponte, na verdade, antes dessa, teve uma outra ponte também muito importante para a cidade, que é a ponte que liga os bairros Porto Velho, a região da Santa Maria da Codipe. E aí tem uma história também interessante, que eu acho que foi a construção mais rápida, né, da cidade em termos de ponte, ficou conhecida como a Ponte dos 100 Dias, porque foi construída em um intervalo de apenas 3 meses. E aí, antes disso, na verdade, esse trajeto ele era feito de uma forma muito perigosa, né? Em Canoas, os pontões também que hoje existem ainda em outros pontos do Rio, né? Ligando Maranhão e Piauí. Sim, você falou aí da Ponte dos 100 Dias, mas me parece que ela tem um outro apelido também, né, Elivaldo? Foi a famosa Ponte da Aposta, né? Na época que... Na época, o prefeito de Teresina era Heráclito Fortes. Eu lembro demais da propaganda que se fazia em torno da construção da Ponte dos 100 Dias, ou da Ponte da Aposta. Exatamente. Na Câmara Municipal... Não era nem da Aposta o nome que eu conhecia. Qual era? A Ponte da Saia. Também, da aposta da saia. Em função da aposta. Era a ponte da aposta da saia. O vereador da época, Augusto Basílio, era adversário do prefeito, Heráclito Fortes. Tinham rompido aí no decorrer do mandato. E na época ele fez uma aposta. Se a ponte fosse concluída em 100 dias, eles vestiam uma saia. Ele vestiu, pior que a ponte foi. Nunca vestiu. Não vestiu, nunca A gente ficou esperando para registrar essa imagem, mas não aconteceu. A ponte Mariano Castelo Branco aqui, mas o curioso é que a travesseira era feita com um pontão, que na verdade era um barco amarrado com um cabo de aço, ficava ali naquela descida, perto de onde havia um restaurante também muito tradicional, não sei se ainda existe, e aí você ficava acompanhando aqueles carros atravessando no pontão. A gente pode falar do pesqueirinho, né? Porque era ali naquela descida da rampa do pesqueirinho que o pontão saía, né? O pesqueirinho ainda existe, a descida também existe. O dique. A gente vai lá todo ano na procissão fluvial de São Pedro, né? Todo ano a gente vai lá cobrir. Descia, manobrava os carros, a manobra já era perigosa, né? E daí atravessar o rio Poti ali pelo pontão, inclusive acidentes foram registrados já no pontão por causa de excesso de peso. Vamos relembrar esse fato tão curioso da nossa história.
Essa travessia é de 425 metros, dura apenas 5 minutos e pode carregar até 25 toneladas por vez. Este pontão foi construído aqui em Teresina com tecnologia piauiense, com engenheiro metalúrgico e engenheiro mecânicos da firma Zezinho Machão. Vem comprovar, inclusive, de que nós não precisamos importar técnicos para certo tipo de obras. Nós temos grandes valores aqui no Piauí. O pontão estava lotado com aproximadamente 70 pessoas. A força das águas fez com que o barco arrebentasse essas cordas aqui do meu lado direito. A barcaça foi arrastada rio abaixo e só parou 10 quilômetros depois, com a ajuda de outro barco. Francisco Silva é quem vinha conduzindo o pontão. Como foi que aconteceu? Rapaz, aconteceu aqui quando a gente bem não esperava aqui, né? Quebrou 3 cabos de um lado, aí que nós gritamos para cortar o outro, ver se não descia, né? De uma vez, né? Para não alagar, não deu nem tempo de cortar. Aí desceu todo mundo no reboque aí, sem ter oportunidade de encostar aí. E no período de setembro a dezembro de 1991, foi construída a ponte Potivelho, ligando a zona urbana aos povoados da zona rural norte. Aquela região ali do Potivelho, zona norte de Teresina, um outro problema também dificultava bastante a vida dos moradores, as enchentes do rio Poti. E para isso só uma intervenção mais rigorosa do poder público através da construção de um dique. Isso ocorreu em 1994, quando ele foi inaugurado. A obra urbanizou toda a região, a partir do bairro Acarape, na zona norte de Teresina, indo até a região mais ao norte da cidade, o Potivelho, o bairro Potivelho. Ele depois foi ampliado em 2006, reformado em 2009 e até hoje é uma obra que protege bastante a comunidade de uma possível enchente, as cheias do rio Poti. Isso acabou, Indira, propiciando mais sossego às famílias daqueles moradores daquelas regiões aí, que ficaram mais protegidas das enchentes do rio Poti. Elivaldo, grandes obras, mudanças de comportamento, na verdade reflexos de mudanças econômicas e mudanças sociais, vão transformando a paisagem urbana de Teresina, né? E eu tenho uma lembrança muito forte, eu acho que o Francisco não pegou essa época, não. Hoje a gente tem as ruas ali do centro, Simplício Mendes, Álvaro Mendes, tranquilas, a gente passa, faz reportagem, o carro até circula depois desse processo de revitalização, mas Francisco, ali era um mar de gente. Os camelôs, quem não se lembra dessa imagem do Diga Meu Bem? Lembra, Gorete? Lembro demais. Um mar de gente vendendo, um mar de gente comprando. Ninguém se entendia, era muita confusão. Eu lembro bem de uma cena, transitando por aí, as pessoas vendendo vale transporte de papel ainda, né? Isso. E todas aquelas... gritando, olha o vale, olha o vale. Todas aquelas barracas, né, aqueles guarda-sóis imensos que ficavam ali, acabavam que atrapalhando um pouco a vitrine das lojas. O movimento era muito limitado e era realmente uma confusão, mas o centro da cidade de Teresina mudou muito nesses Agora eu lembro, Indira, como foi traumática a retirada desses ambulantes daí. O período de negociação que foi longo com a Prefeitura de Teresina na época, era o prefeito Silvio Mendes, em Teresina, para o transporte desses camelôs daí para outra área, que é a área que funciona atualmente, que é a do shopping da cidade. Foi muito traumática, foi muito conturbada, mas felizmente acabou tudo bem. Era até o que eu ia falar, Nádia, porque a Indira disse que eu não cheguei a ver, mas eu cheguei a acompanhar. Assim, quando eu cheguei aqui no Piauí, ainda tinha muito camelô e eu acompanhei. Realmente foi algo muito traumático. Eu lembro que tinha discussão, as pessoas não queriam sair, diziam que ia acabar, ia diminuir bastante as vendas, não iam conseguir vender. Essa transferência lá para o shopping da cidade, já que o Código de Postura do município não permite que os camelôs continuassem, não permite que eles continuassem naquela área ali das ruas, do chamado calçadão, né? Hoje você transita por lá, ainda tem um ou outro vendedor, mas nada fixo, né? Eles estão passando por ali, melhorou bastante o fluxo, realmente, a construção do shopping da cidade. Mudou muito e para melhor, né? Eu estava me lembrando também, Indira, você falava das imagens, né, do calçadão, e a gente, quando ia fazer reportagem, os nossos cinegrafistas pegar imagem de muita movimentação, de muita gente, era sempre ali o ponto de referência no calçadão. Mas muitas vezes essas imagens, pelo menos eu me lembro muito disso na cabeça, muitas vezes essas imagens eram só daquele monte de sombrinha, né? Porque quando você tentava fazer uma imagem do alto,
O que se via embaixo era só as barracas dos camelôs, né? Para se proteger do sol, cada um tinha uma sombrinha. Gorete, eu tenho uma lembrança muito forte também de uma curiosidade que eu descobri. Eu não sabia, e aí a gente vai chegando ao centro e a gente vai percebendo que todas aquelas bancas de camelôs, elas eram montadas e retiradas todo dia. Então as pessoas chegavam lá e eles montavam, né? Tinha uma estruturazinha, um estradozinho de madeira, eles expunham os produtos, depois eles guardavam tudo dentro de um saco ao fim do dia e tinham salinhas alugadas naqueles prédios comerciais. Lembra disso? Era o andar superior dos prédios, era eles tinham que subir com aquele monte de mercadoria e as barraquinhas de madeira e colocar nessas salinhas até o dia seguinte. E isso acabou, né? A gente vê aí, falamos dessa retirada dos ambulantes para o shopping da cidade, e a construção do shopping da cidade também envolveu uma polêmica, né? Que foi a construção prolongamento da linha do metrô, que chega até o shopping da cidade, a retirada das carnaúbas do canteiro central da Avenida Maranhão. Isso foi uma polêmica, à época muito grande. A gente vê imagens logo do início do funcionamento do shopping da cidade, que, graças a Deus, trouxe tranquilidade para os vendedores ambulantes e também para a população que procura serviços e produtos mais em conta ali no centro. E falando sobre essa polêmica ali das árvores, das carnaúbas da Avenida Maranhão, a gente lembra de outra polêmica, que é essa bem mais recente, que é essa aí da construção do terminal de integração do bairro Parque Piauí, que ainda não foi construído, porque há uma pendência, inclusive judicial. Os moradores querem impedir a construção do terminal, para poder não haver a derrubada das árvores, e existe essa pendência grande agora entre a população e a administração municipal para a construção desse terminal. Nádia, essa questão das árvores é sempre muito controversa, né? Porque os ambientalistas não querem deixar arrancar as árvores, mas a prefeitura justifica que precisa ter essa arrancada, né? Tirar essas árvores para poder liberar, para fazer alguns espaços. E eu tenho na cabeça muito forte uma imagem, uma memória dessa época da construção do shopping da cidade, que foram 70 carnaúbas que seriam replantadas em outro local. Elas acabaram não sendo replantadas. Não sei se é isso que vai acontecer agora nesse projeto lá de terminal do Parque Piauí, mas nós temos isso em outras situações também, na Avenida Frei Serafim, quando foi feito o alargamento, né, aquele novo calçamento da Frei Serafim, teve também esse processo para não retirarem as árvores, e a gente vai ver isso agora, já, quando for aberto ali aquela outra faixa da Frei Serafim para João 23, já tem árvore marcada lá e já tem gente protestando. Vamos ver até onde vai essa questão. Na verdade, esse vai ser sempre um ponto de impasse, né, nessa relação das construções aqui na capital. Afinal, a gente está num canteiro de obras, são constantes as obras estruturantes, a gente mencionava aí algumas delas, e é exemplo de agora, principalmente em relação às pontes. A gente vê obras na ponte Juscelino Kubitschek, ali na Frei Serafim, a duplicação da ponte Uol Ferraz também, que deve ficar pronta em breve. A própria ponte da Gil Martins também, a Via Sul, são obras que devem dar uma maior mobilidade à capital. Enfim, tem outras obras também, lá no cruzamento das BRs 343 e 316, o tão falado viaduto que tem se arrastado. São muitas obras que têm mudado o cenário da cidade de Teresina e que muitas vezes esbarram nessa questão. E é algo que revela até uma maturidade maior do sistema democrático, principalmente aqui no Piauí. Se há 30 anos não se tinha esse tipo de questionamento, né? Com relação ao Ministério Público, discutindo com a Prefeitura, com o Governo do Estado sobre o que pode ou não ser retirado, se isso não era visto no início da TV Pioneira, há 30 anos, hoje a gente vê muito mais. Quer dizer, há alguns impasses, demoram algumas obras, mas se discute melhor de que maneira Teresina, o meio ambiente, a população podem interagir para que ninguém saia prejudicado e Teresina continue sendo cidade verde, né? E outra obra que tem também causado um grande impacto positivo, tem mudado a vida das comunidades da Zona Norte de Teresina, é a obra do Lagoas do Norte. Um projeto de saneamento que envolve saneamento básico, formação do novo cartão postal. São aí cerca de 100 mil famílias diretamente atingidas por essa obra, em 13 bairros diferentes. Isso está mudando a vida das pessoas lá, mesmo que enfrente alguns protestos dos moradores da Avenida Boa Esperança, que precisam deixar suas casas para que o projeto possa ser continuado. Envolve muito recurso, um trabalho pelos gestores públicos do município para garantir esses recursos, né, através de convênios, empréstimos especiais, operações de crédito, mas que tem rendido os resultados esperados, é o que a gente tem visto.
É uma situação parecida, Joelson, com, por exemplo, o prolongamento das avenidas Odilon Araújo, na zona sul de Teresina, com a Miguel Rosa. Essa obra possibilitou a criação de um corredor de acesso à ponte Ual Ferraz. O que também aconteceu na zona leste, com a Dom Severino, a avenida Dom Severino, para possibilitar o acesso à ponte estaiada. São desapropriações inevitáveis, até porque elas guardam o interesse da comunidade, que se sobrepõe a qualquer outro interesse mais pessoal ou localizado, mas fazem parte de intervenções necessárias que mudam a estrutura urbana da cidade, obedecendo assim uma lógica de desenvolvimento, claro, levando em conta todos os critérios de indenizações. Olha, nesse programa que a gente vai finalizando agora, você pode ver a evolução do Piauí de Teresina ao longo desses últimos 30 anos em várias áreas. Amanhã nós teremos o nosso último programa. Amanhã vamos falar sobre os especiais que marcaram a história da TV Pioneira e da TV Cidade Verde nesses 30 anos. Eu queria agradecer aqui mais uma vez a presença de Francisco Lima. Obrigada, Francisco. Boa tarde. Boa tarde. Prazer foi meu estar aqui com vocês e com o telespectador acompanhando a gente. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Indira Gomes. Até amanhã. Obrigada, Nádia. É sempre um prazer. Até amanhã. Gorete Santos, muito obrigada por sua valiosa participação. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço de fazer parte desse programa especial que tem resgatado a história dos 30 anos da TV Cidade Verde e, claro, também a história do Piauí. Né? Obrigada, Gorete. Muito obrigada. Sua preciosíssima contribuição, como sempre, Elivaldo. Obrigado também, Nádia. É uma honra participar dessa história e registrar nesta série, deste documento vivo da televisão piauiense. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigada também, Joelson Jordani. Uma Nádia excelente Rodrigues. Tarde para você. Boa tarde, Nádia Rodrigues. Amanhã a gente está de volta. É sentir através de imagens. Imagens são mais que palavras. Ganhar o mundo é mostrar nossa cara na tela. Janela aberta pro espaço. A felicidade já está programada em cada rosto, em cada olhada, nossa gente. Em que nós estaremos vivos, juntos na verdade no sonho. A clareza e a beleza. A Cidade Verde surgiu, o Piauí agora é mais Piauí. Acontece na cidade, a gente mostra na TV. Novidade, informação de qualidade. Novo tempo. A Cidade Verde está aí pra construir a boa imagem do Piauí. TV Cidade Verde. TV Cidade Verde. A gente mostra na TV. Novidade, informação de qualidade. Novo tempo. A Cidade Verde está aí pra construir a boa imagem do Piauí. TV Cidade Verde, TV Cidade Verde, o Piauí ao vivo na TV. TV Cidade Verde, TV Cidade Verde, o Piauí ao vivo na TV. TV Cidade Verde, o Piauí ao vivo na TV. TV Cidade Verde, o Piauí ao vivo na TV. TV Cidade Verde, TV Cidade Verde, o Piauí ao vivo na TV. TV Cidade Verde, TV Cidade Verde, o Piauí ao vivo na TV. TV Cidade Verde, TV Cidade Verde, o Piauí ao vivo